Olá pessoal, tudo beleza? Atendendo aqui alguns pedidos dos meus alunos, tá? Que estão estudando dinâmica e tiveram enrosco numa questão lá do Enem que fala sobre polias, roldanas, que são móveis. Então eu decidi trazer dois exercícios para a gente discutir falando disso, tá? Falando de roldanas móveis. Eu vou deixar esse vídeo público aqui no canal, que aí se você também tiver com dúvida nesse assunto, você pode ficar à vontade. E se tiver dúvida, pergunta por aqui. Se você for meu aluno, me escreve. Se não, pode perguntar por aqui mesmo, tá legal? Se você estiver escutando um sertanejinho de fundo, depois você acrescente aí nas suas orações a minha vizinha que está ouvindo sertanejo enquanto eu estou tentando gravar o vídeo aqui. Faz parte, né? Com regras de convivência feliz. Vamos pegar um exemplo aqui de uma questão que aborda rodanas móveis e que é bem interessante. Ele fala assim: um professor de física realiza um experimento sobre dinâmica para mostrar aos seus alunos. Ele puxa um bloco de 400 kg a partir do repouso, aplicando sobre a corda uma força constante de 350 newtons, conforme como mostra a figura abaixo. O sistema é constituído por fios inextensíveis e duas roldanas, todos de massa desprezível. Existe atrito entre a superfície horizontal e o bloco. Os coeficientes de atrito estático e de atrito cinético são 0,30 e 0,25, respectivamente. Determine, letra A intensidade da tração no fio ligado ao bloco. Bom, eu poderia ter começado a desenhar as forças, tá? A partir da mão da pessoa ou a partir do bloco. Eu estou optando por desenhar a partir da mão da pessoa, tá? Então a partir da mão do professor. Repara que esses dois triângulos aqui, ó, são duas cunhas que estão fixas no solo, tá? Então as cunhas não vão andar. Essas roldanas são móveis. Então a pessoa vai exercer uma força F no fio, puxando para a direita. Então aqui a força F, não estou pondo seta em cima do vetor, né? Estou falando só da intensidade da força. Então a intensidade da força F, que é para a direita. Essa força, ela vai aparecer nessa primeira roldana nos dois lados do fio. Né? O fio passa pelos dois lados da roldana aqui, ó. Tá? Então aparece dos dois lados. Ô senhor, por que isso acontece? É igual quando você segura uma sacola pela alça e a alça passa pelos dois lados da sua mão, tá? E deixa tanto o seu indicador marcado quanto o seu dedo mindinho marcado. Né? Assim, ela passou pelos dois lados, tem força das duas extremidades. Então eu tenho as duas forças que aparecem nesse fio em que ele puxou nas duas extremidades da roldana. Beleza? E aí a gente vai ter uma força F' do fio que está conectado aqui ao meio dessa primeira roldana. Olha para essa roldana então. Eu tenho F mais F para o lado direito, tenho 2F para o lado direito e F' para o lado esquerdo. Ô, professor, você depende de saber se o movimento dessa roldana é acelerado ou retardado para definir para que lado que a força resultante atua nela? Mais ou menos. Como assim mais ou menos? A gente fala que essas roldanas são ideais, ó, de massa desprezível. O que quer dizer que a massa é desprezível? Em última análise, assim, forçando um pouco a barra, a gente está dizendo que a massa delas é zero. Senhor, não existe massa zero. Eu sei, mas ela é muito menor, por exemplo, que a massa do bloco, que é de 400 kg. Então, supondo que ela tendesse a zero, que fosse quase zero, se resultante é igual a m vezes a massa sendo zero vai ter uma resultante zero. Tudo bem? Produto de duas coisas, cuja resposta é zero porque uma delas é nula. Então, m vezes a, se uma das duas for zero, a resultante é zero. Neste caso, a gente diz que a massa tende a zero. Então, a minha resultante também deve ser zero. Se a resultante for zero, é porque o F' para cá é igual a 2F para cá. Senhor, então ela não tem aceleração? Sim, ela vai ter uma aceleração. Tá? Para a direita, provavelmente. Né? Dependendo da força que esse cara faz, se for suficiente para deslocar o bloco. Se for, é para a direita. Entretanto, como ela não tem massa, 2F aqui ó, é igual a F', porque a nossa resultante vai ser aproximadamente zero nesse sistema. Sempre que a nossa roldana é ideal, a gente pode considerar isso. Ué, então o F' é 2F, F' é 2 vezes 350, que é a força que o professor está exercendo lá no canto. Então F' vai ser 700. Uma roldana móvel duplicou a força que ele aplicou aqui, ó, tá? Ela dobra a força que ele aplica. Essa força F', ela está neste fio, né, que junta dessa roldana, passa pela outra e vai até a segunda cunha. Bom, então, naquela roldana eu vou ter de novo a F' para os dois lados aqui, ó. Do mesmo jeito que eu tinha a F aqui. Esse talvez seja um macete para resolver questões de roldana móvel. Saber que a força vai aparecer dos dois lados, nos dois extremos da roldana, e que a massa dela, sendo desprezível,
a resultante vai ser nula. Então aqui eu tenho F' e aqui eu tenho F'. E desse lado dela a gente vai ter uma força de tração. Ué, então F' é F' e aqui é a tração. Essa tração na rodana 2 também vai ter que dar uma resultante zero. Né? A tração mais as duas forças F' também geram resultante zero. Por quê? Porque a massa da rodana 2 também é desprezível. Então T' é 2 vezes F'. Então olha que legal, ó. A segunda rodana também multiplica a força que aparece aqui nela por 2. Como o F' já era 2F, ó, tá? O F' já era 2F, a tração vai ser 2 vezes 2F. Ou seja, essa tração vai dar 4 vezes a força que o professor exerceu aqui. Ou se a gente fizer separadinho, igual eu estou optando por fazer, tração vai ser 2 vezes 700, que é o F' que a gente achou, é 1.400. Então vai aparecer uma tração que vai puxar o bloco aqui, né, nesse ramo de fio, com 1.400 newtons, 4 vezes maior que a força que o professor exerceu. Por que 4 vezes maior? Cada vez que ela passa por uma rodana móvel, eu multiplico a força por 2. Tranquilo? Se a gente não guarda a expressão, se a gente não quiser guardar a fórmula, é só a gente ir desenhando as forças que vai dar certo. Tá? Que vai rolar. Você desenha a força nos dois extremos da rodana, a força do outro lado tem que tornar a resultante zero, desde que a massa dela seja desprezível, e assim a gente vai transmitindo a força. Tá legal? Letra A acabou, tração 1.400. Letra B, a aceleração adquirida pelo bloco. Então vamos lá, as forças que atuam no bloco são peso, normal, o atrito, né, e a tração que aparece para esse lado. Lembra, a força de tração é sempre puxando o objeto. Então no bloco a tração está colocada do lado direito. A hora que o nosso professor puxa, a tração na roldana é para a esquerda, mas no bloco é para a direita. Se o movimento for acelerado, é porque esse bloco sai do lugar. Se o bloco sai do lugar, eu sei que aqui a tração T foi maior do que o atrito estático máximo, ou atrito de destaque, que a gente chama, tá? Atrito estático máximo ou atrito de destaque. Então eu vou escrever isso aqui, resultante igual a massa vezes a aceleração. Eu estou acreditando que vai ter movimento, né? Que essa tração vai acelerar, que a questão está perguntando a aceleração, não uma pegadinha. Então a resultante vai ser m vezes a. Tração menos o atrito cinético. Quando há deslizamento do objeto, a gente chama de atrito cinético, vai ser igual a massa vezes a. Beleza? Tração menos mi cinético vezes normal é igual a m vezes a. Tá? Vou repetir aqui, ó. Né, assunto de atrito que a gente já viu. Mi cinético é quando o objeto desliza sobre a superfície. Uma vez que ele começou a escorregar, o atrito é fixo. É mi cinético vezes normal. Então, tração menos esse atrito é igual a massa vezes aceleração. Tração, a gente acabou de achar que é 1.400. Tá? Ele puxou com 350, ela quadruplicou a força, então 1.400. Menos 0,25, coeficiente de atrito cinético, vezes a normal. Quem que é a normal? Para o bloco, a normal tem o mesmo valor do peso. Se o objeto tem 400 kg, está aqui, o peso dele, 400 vezes o g, que é 10, 4.000. Então 0,25, que é o mi, vezes a normal, que é 4.000, igual a massa 400 vezes a. Multiplicar por 0,25 é igual a dividir por 4. Então 1.400 menos 1.000 igual a 400 vezes a. 400 igual a 400 vezes a aceleração é 1. Então repara que eu tenho um bloco aqui, ó, de 400 kg, 4.000 newtons, com um atrito de 1.000, e usando duas rodanas móveis, eu aqui, aplicando uma força de 350, consigo fazer ele se movimentar com uma aceleração de 1. Se eu aplicasse a força de 350 diretamente aqui, eu não ia ter condição de tirá-lo do lugar, porque a força que eu estou exercendo ia ser menor do que o atrito estático. Ele não ia sair. Tudo bem? Letra C. A intensidade da força mínima que o professor deve aplicar sobre a corda para movimentar o bloco. Então, vamos lá. Vamos supor que o objeto estivesse parado. Um objeto em repouso tende a ficar em repouso. Quando esse objeto está numa superfície com atrito, ele só vai se movimentar quando a força que solicita o movimento for maior do que o atrito estático máximo. O objeto meio que gruda na superfície, né? Para eu desgrudar, eu preciso vencer esse atrito estático máximo ou atrito de destaque. Às vezes, alguns materiais chamam de um jeito e outros de outros. Então, a tração tem que ser maior que o atrito estático máximo.
A tração tem que ser maior que o miestático vezes normal, que é assim que a gente calcula o atrito estático máximo, miestático vezes normal. Tração vai ser maior do que 0,3 vezes 4.000. Que 0,3? Coeficiente de atrito estático, cadê? Tá aqui. Vezes a normal, que é igual ao peso da 4.000. A tração teria que ser maior que 1.200 newtons. Qual é a força que o professor tem que exercer lá? Bom, vamos lembrar, ó. Tração era 2 vezes F'. Só que o F' já era 2F. Ó, então se eu ponho 2F aqui, a tração é 2 vezes 2F. A tração vale 4F. Com 2 rodanas móveis, a tração vale 4 vezes a força que o professor exerceu. Ué, então 4 vezes F tem que ser maior que 1.200. O F tem que ser maior que 1.200 dividido por 4. A força tem que ser maior que 300. Tá? 300 newtons deixaria o meu sistema na iminência de movimento. Ele não ia começar a andar, mas ia estar quase. Né? Se alguém desse um empurrãozinho no bloco, ele sairia andando. Tá? Agora, menos do que 300, não vai andar de jeito nenhum. E mais do que 300? Bom, mais do que 300, a tração naquela extremidade lá vai ser maior que 1.000, vai ser maior do que esses 1.200, tá? Que é o atrito estático de máximo, atrito de destaque, e aí o cara vai rolar, vai rodar. Belezinha? Vai sair do lugar, né? Conclusões, então, que a gente tem. Primeiro, fios e roldanas ideais têm massas que tendem a zero. Quando a gente fala que a massa é desprezível, é porque ela tende a zero. Ela é muito menor que a massa dos outros elementos do nosso problema. Por isso, a resultante nesses elementos, fios e roldanas, é aproximadamente nula. Tá? Quando a gente fala que tende a zero, quer dizer que ela é pequena. Quando a gente coloca aproximadamente nula, é porque ela é próxima de zero. Na prática, na hora de resolver as questões, se eles são ideais, a gente vai dizer que a massa deles é zero e que a resultante vai ser zero. Tá? Tudo bem? Como consequência disso, a tração transmitida pela última roldana, como assim a última? Aquela que está levando a força para o objeto que eu quero deslocar, ela vai se relacionar com a força que a gente exerce lá no começo da corda por essa expressão aqui. Ó. Tá? A tração vai ser força que eu exerci vezes 2 elevado a N. Tração é F vezes 2 elevado a N. Em que o N é o número de roldanas móveis. Pessoal, roldana fixa a gente não conta. Ô, senhor, qual é a diferença entre elas? Roldana móvel, quando a gente puxa, ela anda para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Tá? Ela se desloca. Roldana fixa é aquela que só vai girar. Tá bom? Roldana fixa só gira. A móvel vai se deslocar. Então a tração vai ser F vezes 2 elevado a N. A força transmitida no final do meu processo é 2 elevado ao número de roldanas móveis, multiplicando aí pela força que eu apliquei. Vamos dar uma olhada então neste exemplo aqui, que foi essa questão mais ou menos que gerou a dúvida aqui, pelo qual eu gravei o vídeo. Ele vai lá contar uma história, uma questão do Enem. Aqui ela está adaptada porque ela era teste e aqui ela está como dissertativa. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polias é atribuída a Arquimedes, 287 a.C. a 212 a.C. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era 3.000 kg, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10, que a superfície da praia seja perfeitamente horizontal. Qual o número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes? Lógico, não podem ser duas, só com duas não vai dar, ele quer saber quantas eu tenho. Falando em duas aqui, só para a gente poder entender, esta polia, ela é fixa, ó. Ela está presa nesse suporte aqui. Quando eu puxo o fio, essa polia só vai girar. Ela nem vem para a direita nem para a esquerda. Tá? Então ela é polia fixa. Quando eu puxo o fio arrasta essa polia para a esquerda, que por sua vez arrasta essa para a esquerda. Então essas são móveis.
Se o meu sistema tivesse essas 3 polias, eu teria uma fixa e 2 móveis. Tá? Então, a força que a gente aplica aqui ia aparecer 4 vezes maior aqui. Por quê? 2 polias móveis, tração na última polia é F vezes 2 elevado a 2. Tá? Essa aqui a gente não conta porque ela é fixa. Porém, não é isso que ele quer saber da gente. Ele quer saber quantas polias móveis eu preciso pôr aqui para conseguir arrastar o navio. A questão ela parece, então, um pouquinho com a letra C da que a gente fez agora de pouco. Forças que atuam no que seria o navio, tá? Como se o navio fosse esse objeto, são essas: peso normal, tração e atrito. E óbvio, aqui eu vou ter outras polias, por isso que eu não vou desenhar as forças aqui. Para esse cara começar a se movimentar, a tração tem que ser maior que o atrito estático máximo. Senão eu não tiro do lugar, senão eu não desloco, não destaco ele do lugar. Então, tração maior que o atrito estático máximo. Como é que vai ser a tração que chega aqui? Tá? Quanto que vale a tração que chega aqui? Depende. A tração que vai chegar lá vai ser a força F que o Arquimedes exerceu aqui, vezes 2 elevado a N, em que N é o número de polias móveis. Ops, são 2, né? No desenho são, mas na verdade ele falou que ele vai puxar com outro sistema. Esse aqui só serve de exemplo para a gente ver. O que ele quer saber é exatamente o número de polias móveis. Então a minha pergunta é quanto vale o N. Quantas polias eu tenho que pôr? Então F vezes 2 elevado a N tem que ser maior que o μ estático vezes normal. Tá? O μ estático vezes normal é o nosso coeficiente de atrito estático vezes anormal, que corresponde ao máximo atrito que eu tenho. Substituindo, F vezes 2 elevado a N tem que ser maior que μ estático vezes mg. Normal é igual ao peso, né? Valor igual ao peso, intensidades iguais. Então posso trocar normal por mg. Se a gente puser valor, fica assim, 400, que é a força que o Arquimedes vai exercer, vezes 2 elevado a N, tem que ser maior, tem que ganhar do atrito estático máximo. Do μ, que é 0,8, vezes a massa, que é 3.000, vezes o g, que é 10. Então, 400 vezes 2 elevado a N é maior que tudo isso aqui. Fazendo a conta do lado direito, você vai chegar em 24.000, dividido por 400. 2 elevado a N tem que ser maior que 24.000 dividido por 400. Corto 2 zeros de cada lado, divido os 240 por 4. Eu vou chegar aqui, 2 elevado a N tem que ser maior que 60. O que a gente caiu aqui? Numa inequação exponencial. Tá? Uma inequação exponencial. Se a gente for tentar resolver a inequação exponencial, o nosso N não vai dar um número inteiro, vai dar um valor quebrado. E aí, tem como eu colocar meia polia móvel? Né? Tem como eu colocar, sei lá, 2/3 de polia móvel? Não tem, meu N só pode ser inteiro. Então, o que eu estou procurando? Só posso ter número inteiro de polias móveis. Estou procurando o primeiro valor de N, tá? O primeiro valor de N, que ao pegar 2 e elevar a ele, dá mais que 60. Então, vai lá, 2 elevado a 1 é 2. Então, não posso ter uma polia móvel só. 2 polias móveis, daria 2 elevado a 4 aqui, né? Perdão, 2 elevado a 2, que dá 4. Não é maior que 60. Vai substituindo N aqui até você achar um valor maior do que 60. Eu vou encurtar essa conta, Se eu tivesse 5 roldanas, 2 elevado a quinta dá 32. Bom, 32 é menor do que 60, então não vai fazer andar. Se eu tiver 6 roldanas, 2 elevado a sexta, 2 elevado a 6 roldanas dá 64. 2 elevado a sexta é maior do que 60. Então, o primeiro valor que eu tenho aqui, que gera um resultado maior do que 60, é de 6 roldanas. Então, o número mínimo de roldanas que eu preciso ter são 6. Senhor, se eu puser 10, sem problema, a gente vai movimentar. Tá? Vai movimentar com uma aceleração maior. O mínimo que eu preciso são 6. 5 não conseguem fazer a força ser multiplicada por um fator que movimente o navio. 6 consegue. Tá? Então, o número mínimo de roldanas é 6. Beleza? Pessoal, se você é do terceirão, tá? Usa o terceirão alfa, lá no caderno 4, essa questão está no rumo ao Enem, está na forma de teste e ela está com errinho de gabarito. Você vai ver lá que tem 7, mas se você entrar no plural para olhar, no plural está corrigido para a resposta B, que são 6. Quem gabaritou a questão, sem querer colocou 7 porque contou as móveis mais a fixa.
Mas a pergunta é muito clara, ó. Qual o número mínimo de polias móveis nessa situação? Preciso de 6 polias móveis. Se a gente for contar essa que só está girando, que não se desloca, seriam 7. Mas ele quer móveis, 6. Essa é a resposta correta. Beleza? Então, juízo, tá? Espero ter ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, escreve para mim aí. Até mais.